Olá, seja bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência todos os dias aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no nosso programa vamos falar sobre terceira idade ativa. É quinta-feira, como você que está em casa já sabe, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar um suco Fonte da Juventude. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as oportunidades de emprego para hoje, vamos conferir daqui a pouquinho e vamos lançar já a nossa enquete do dia. Vamos fazer nossa pergunta para você ligar para a gente, responder a nossa enquete e também você terá a oportunidade de ligar para o assunto do dia para deixar sua dúvida sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E o processo de envelhecimento ele se apresenta de maneiras diferentes para cada um. Alguns não aceitam a chegada da idade e tendem a não conviver bem com o processo natural de desgaste do corpo e da mente. Mas há quem aceite, Há quem aceite e aprenda a lidar com o envelhecimento da melhor maneira possível, desafiando-se a cada momento, buscando aprender e alcançar o bem-estar e a qualidade de vida diariamente. Quem está na terceira idade não precisa e nem deve ser destinado a uma vida de inatividade e também de dependência. É preciso criar alternativas e espaços também voltados para práticas da terceira idade, como atividades físicas, lazer e também uma boa alimentação. E para nos ajudar com muitas dicas e orientações, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Jonas Coriolano. Jonas é profissional de educação física e gerontólogo. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui o nosso primeiro convidado. Temos também uma segunda convidada, a doutora Flávia Goldman. Doutora Flávia é geriatra, membro da Sociedade Alemã de Geriatria e também vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem cheia de estímulos para você repensar o seu dia a dia. Que tal chegar aos 64 anos com a felicidade e disposição de seu Crisódio? Confira! Seu Crisódio tem 64 anos de idade e durante todo esse tempo juntou muitas coisas que o dinheiro não é capaz de comprar. Felicidade, paz e experiência de vida. Eu me preparei, sabe? Eu via muitos velhinhos vivendo a vida, eu me espelhava nele. Quando eu via um velho animado, esforçado, trabalhando, procurando fazer alguma coisa, eu sempre dizia comigo, quando eu ficar velho, eu vou ser igual aquele velho também. E quando eu vi um velhinho esmorecido, eu dizia comigo, aquele não dá para eu ser igual a ele, eu quero ser um velho animado. Então, eu não tenho tempo ruim, sabe? Eu me preparei para o momento que vivo. Com a ajuda de Deus, eu durmo bem, me alimento bem. O que eu vejo que não dá para eu fazer, eu não faço. Eu só faço até quando eu ver que eu tenho condições de fazer. Quando eu percebo que estou exagerando, eu dou um recuo. Tanta sabedoria foi adquirida através de uma vida sofrida, de muito esforço e sem luxos, mas que garantiram ao seu Crisódio uma colheita de muitos frutos que o enchem de orgulho. Hoje eu tenho meus filhos em faculdade, se formando. Eu me formei no cabo da enxada, limpando mato, quebrando pedra, enchendo carro de estrume, plantando batata, na agricultura. Eu era pastor de ovelha, então eu sou formado disso aí. No campo, eu estudei no campo. Agora os meus filhos estudam em faculdades. Os meus filhos têm o que eu não tive na minha infância. Os meus filhos não tiveram o que eu tive porque meus pais não tinham condições de dar para mim o que eu tenho condições de dar para os meus filhos. Então hoje eu fico orgulhoso. 64 anos se passaram e a vida do cantor não perde o ritmo. Acorda cedo, planta, organiza o trabalho na gravadora de CDs que tem
É motorista particular. No trabalho braçal, pegar o carro hoje, sair para Fortaleza, direto, dirigindo o dia todinho. Se passar da hora do almoço, eu já fico com cara feio, dizendo, não aguento mais. Eu não. Se eu passar o dia todo sem comer, para mim é a mesma coisa. Então faz almoçar de meio-dia, como 4 horas da tarde, mas os filhos não. Os filhos têm que ter a hora de comer, a hora de dormir. Então eu vejo que nessa garra eu sou mais do que eles. Eles têm mais força do que eu, porque são jovens. Agora, a experiência e de esperar o momento chegar é difícil, sabe? Para manter o corpo em ordem, nada melhor do que aliar uma vida ativa a uma boa alimentação. Eu me alimento bem, sabe? Eu como bem, graças a Deus, não exagero no sal. Eu sou maneiro no sal. Verduras, legumes, e cuscuz, feijãozinho com uma charquezinha. Mas calma aí. Ele tem outras dicas para chegar à boa idade forte e cheio de disposição. Eu gosto muito de rir, sorrisanho, e imitar o jovem. Se o jovem está no WhatsApp, eu também. Eu tenho não sei quantos mil seguidores, eu tenho 2 páginas com 5 mil cada uma, e eu sempre estou conversando. Mas eu não uso as redes sociais só para isso. Todos os dias eu faço uma transmissão ao vivo no meu celular, tem muita gente que fica curtindo, mandando uns coraçõezinhos. Isso me deixa lindo. Então, e outras coisas que... Renova. Renova. Olha só, que belíssimo exemplo de seu Crisódio, né? Você que está em casa nos acompanhando, um belíssimo exemplo. O Crisódio falou, né, que uma das receitas, né, um dos itens que tem ali na receita do seu Crisódio é a felicidade, é sempre estar sorrindo. Ele tem uma preocupação também com a alimentação, a gente viu, né, ele tirando ali a acerola direto do pé. Qualidade de vida ele tem, disposição também. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais, né? Vamos trazer muitos outros ingredientes para você ter uma terceira idade ativa. Daqui a pouquinho, porque a partir de agora vamos lançar a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. Olha só, a enquete de hoje é a seguinte, vamos conferir aqui no nosso telão a pergunta de hoje. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa. Essa enquete está disponível a partir deste momento para você ligar para a gente e responder. Você está se preparando para ter uma terceira idade ativa? Liga para a gente faz questão de saber a sua opinião. Venha interagir com a gente, 3424-1547 é a nossa linha interativa disponível para você participar aqui do programa Assunto do Dia. Você pode ligar no 3424-1547 e 3424-1977. São 2 números para você ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje, mandar também a sua dúvida sobre o assunto, deixar seu depoimento também sobre o tema. Se você tem acesso à internet, gosta de usar as redes sociais, como o seu Crisódio, que a gente acabou de mostrar na matéria, acesse a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Lá você tem um espaço muito especial para você participar, responder aqui a nossa enquete, interagir deixando também sua dúvida. Vamos ler daqui a pouquinho e ao vivo. O WhatsApp está em mãos, pode mandar também sua pergunta no 99209-4819, 99209-4819. Você acessa, deixa quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho os convidados eles terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E com o passar dos anos, algumas mudanças elas acontecem em nosso corpo, como uma maior quantidade de gordura que pode ocasionar doenças como hipertensão, uma baixa quantidade também de massa e força muscular acontece, que muitas vezes ocasiona quedas e os tendões e os ligamentos, eles também com o tempo eles vão se desgastar, vão causar ali também inflamações, além de dores. Além de queda também, você sabia que existe uma queda de mais ou menos 30% na capacidade respiratória? E a gente tem uma boa notícia também, é que a prática regular de exercícios físicos na terceira idade só traz benefícios e ajuda a minimizar essas mudanças que acabamos de listar para você que está em casa, essas mudanças que aparecem com o envelhecimento. E essa atividade física ela vai melhorar a sua capacidade aeróbica, vai reduzir os riscos de osteoporose, por exemplo, e também das dores e das inflamações. Vamos seguir aqui com mais assunto do dia, vamos a mais dicas, vamos trazer um programa, né? Vamos fazer um programa muito especial para você que está em casa, já pensando na boa idade, para que ela seja ativa. E para você que já está na boa idade, vamos trazer também muitas orientações. Primeiro quero dizer
que é um prazer imenso recebê-los aqui no nosso estúdio. Primeiro queria dar as boas-vindas à doutora Flávia Goldman, ela que é geriatra. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço, doutora Flávia. Bom dia, gosto muito de estar aqui com vocês. Sempre é um prazer recebê-la. Também queria dar boas-vindas ao professor Jonas Coriolano. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, bom dia. Já sinto-me da casa. A gente mostrou na reportagem, né? Que belíssimo exemplo do seu Crisódio. Felicidade, preocupação com a alimentação. A gente nota que ele é feliz, ele falando. E a felicidade, né, é algo muito importante na terceira idade. A pessoa aceitar que o corpo e a mente está envelhecendo com o passar dos dias, né? O corpo e a mente estão envelhecendo com o passar dos dias, mas não deixar de ser feliz faz muito bem à saúde, não faz, doutora Flávia? Definitivamente. Esse é um dos objetivos, né? Alcançar, todo mundo deseja ter a felicidade. Os psicólogos costumam dizer que a felicidade são momentos, para a gente não pensar sempre que vamos alcançar e não aproveitarmos todos os dias de nossas vidas. Isso é importante de ver. Esse senhor, ele pensa muito bem, ele tem uma capacidade de filosofar o que a vida representa, reconhecer os seus limites, reconhecer o que ele pode fazer e comentou até também do desfecho dos seus filhos e daqueles que talvez estivessem com menos energia do que eles, como ele citou, e eu comentei com um colega aqui que isso poderia também ter a ver com a educação. Então, essa terceira idade ativa deve ser programada desde o começo da sua educação. Então, esses filhos precisam entender que o seu futuro, ele também vai envelhecer. E que se eles não se permanecerem tão ativos como, por exemplo, o exemplo do seu pai, isso não poderá se repetir. Ele já é aposentado, tem 64 anos, poderia pensar diferente, né, professor? Pensar em ficar em casa para descansar, já contribuiu muito para a sociedade, mas ele faz o contrário. Ele continua contribuindo. Continua contribuindo, né? E além de trocar experiências, ele é motorista particular, né, motorista de um aplicativo, e ele continua contribuindo também, conversando com os passageiros, né, se movimentando. Isso é muito importante para o nosso corpo. O nosso corpo precisa estar em movimento, né, professor? Na realidade, o dia a dia a gente vê na filmagem que ele tem uma vida ativa. Ele trabalhou na enxada, como ele próprio relata, e isso é muito importante. Ou seja, muito cedo, na tenra idade, ele começou a usar o corpo físico como um mecanismo de trabalho e como uma máquina de trabalho. E isso, com certeza, a gente percebe um homem forte aos 64 anos. Evidentemente que ele, de uma forma inteligente, não foi a faculdade, como ele disse, o cabo da enxada foi toda a vida dele, mas ele raciocinou de forma lógica de começar um trabalho na vida dele, de desenvolver isso, até chegar onde chegou. Isso implica dizer que existem já hoje muitos artigos que falam que o começo, e a doutora Flávia coloca bem, é a educação da base, é a formação, é o conhecimento que nos é dado nesse momento de desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento, para que nós possamos usar essa ferramenta que é o corpo. Que na realidade o corpo sem mente nada é. Então nós temos que ativar toda essa estrutura para chegarmos a uma condição final satisfatória, vamos assim dizer. Sem doenças, eu posso, me permita, com 71, eu não tenho nenhuma dor de cabeça. Também é um excelente exemplo, né, professor? Pratico esportes, comecei minha vida com exercícios direcionados aos 5 anos de idade. Estou com 71. Isso me deixa muito bem. E desenvolvi também o lado da cultura, consegui os dois. Isso é importante que toda pessoa pense assim. Mas ela coloca com muita propriedade quando diz: os nossos idosos não tiveram a mesma orientação que nós tivemos, ou que esses novos idosos estão tendo. Porque hoje tem a geriatria, que ainda temos poucos profissionais no mercado a trabalhar, que é um papel importantíssimo, a alimentação, tudo isso faz parte de um contexto para que nós cheguemos a uma idade madura, como se diz, e a fruta madura tem que ser tratada com carinho, cheguemos com propriedade. Como é que se pensa, né, essa boa idade? Como é que a gente poderia orientar para quem está em casa? Mas antes, vamos entender o que é que acontece no nosso corpo, né, com o passar dos anos, quando a gente vai envelhecendo.
os órgãos também envelhecem, nosso metabolismo ele diminui. Como é que a gente compreende esse passar dos anos? Sim, envelhecemos como um todo. Uhum. Então, dentro da literatura, até tenta citar os órgãos que têm mais capacidade de conservar sua função, outros que degeneram com maior velocidade. Então, uma comunicação do envelhecimento muito clara, que eu mesma já senti, é quando o indivíduo completa 40 anos e ele se depara com a síndrome do braço curto. Essa é uma questão oftalmológica. Ele simplesmente percebe que houve uma perda de 40% subitamente da sua capacidade visual. Veja como é. Então, praticamente, todos vão procurar um óculos, né, o oculista, o oftalmologista, e sai com aqueles óculos para ver de perto. Isso aí é muito claro. E em relação também no envelhecimento, essa perda de massa muscular, ela é lenta, mas é gradativa e vai ocorrendo mesmo, é meio que pré-programada. A quantidade de músculo em relação à quantidade de gordura no corpo vai se transformando e a distribuição dessa gordura também com a idade vai se transformando. Mulheres mais abdômen, mais naquela região das coxas, dos culotes, vão se acumulando, não ficam bem distribuídas se não fossem também trabalhadas. Se o indivíduo tiver essa noção do que acontece, ele poderia fazer a sua prevenção até daqueles que não estão preparados para envelhecer no físico. Eles não se aceitam. Então, se eles tivessem conservado o corpo de uma forma, ele poderia talvez ter evitado a cirurgia plástica, que ele tenta decidir depois fazer. Né? Poderia ter evitado, não estou dizendo que teria, não estou julgando, estou só dizendo que isso... E se fosse para a cirurgia plástica, estaria muito melhor na condição orgânica muscular, não é? Exato. A base estaria sólida. É verdade. Em relação, né, tem como minimizar, né, essa perda de massa muscular, professor? Sim, de que forma eu minimizo? óbvio. O que é que eu faço para minimizar? Usando o exemplo do vídeo que nós tivemos no início, a atividade, o corpo é movimento, a vida é movimento, tudo começa no movimento. E na hora que vem essa inércia não tem mais vida. E para que você tenha músculos, ossos, articulações, ligamentos, como você falou na abertura, fortes, saudáveis, é preciso que haja estímulo, que ocorra estímulos para isso. Esse estímulo pode ser o movimento natural que todos nós exercemos na nossa vida por termos vida, e ele pode ser programado. Aí cabe o profissional da educação física, o fisioterapeuta, as pessoas que lidam com esse cidadão, propiciar um programa de exercícios que adeque-se à necessidade dele. Obviamente, no meu ponto de vista, isso tem que passar antes por exames laboratoriais, pela análise clínica do paciente, para se conhecer as doenças genéticas, as doenças já existentes ou pré-existentes, e o exercício físico contribui de forma, isso já é sabido hoje, e é muito interessante que a classe médica está vendo que o exercício não tem tanto efeito colateral como determinadas drogas. Isso traz ao indivíduo que pratica o exercício uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade muscular, o equilíbrio, força, a mente, tudo isso preserva através do natural. Não esquecendo, evidentemente, de uma boa alimentação para a idade. A doutora Flávia colocou, o tempo passa, o metabolismo altera, gorduras se localizam em determinadas áreas do corpo que incomodam, e as mulheres correm loucas para fazer as plásticas, os homens também, mas o que é importante é, se teu metabolismo diminui, a tua alimentação calórica também tem que ser reduzida. E você tem a grande contribuição do exercício, que é nada mais, nada menos do que consumo de energia muscular. E é fácil conscientizar, né, a pessoa que chegou ali na terceira idade, na boa idade, na melhor idade. É fácil conscientizar porque foi uma formação de um hábito durante toda a vida. Eu não diria que é tão boa idade. Eu acho que é uma idade madura de experiência, mas boa idade porque o número de pessoas com queixas com 60, 70 anos não é tão boa idade, não. Isso é um estímulo. Eu acho que essa boa idade, concordo com o colega, mas eu acredito que criaram essas duas palavras, boa idade,
para tentar diminuir o peso dos sofrimentos. Então, caracterizaram a palavra boa aí, mas na verdade as pessoas passam por transformações emocionais, físicas, e elas sofrem no meio do caminho se não tivessem uma educação. E a sua pergunta de como é que eu faço para dizer às pessoas, né, de estimular a vida mais ativa e a atividade física. Bem, no consultório são diversas perguntas, mas uma que eu gosto de dar a dica no final é dizer, olha, existem 2 tipos de idosos. Ou o que eu gostaria de ser. Tem 2 opções da sua envelhecência. Você quer ser o velhinho entrevado ou você quer ser o velhinho que se mexe? Então, se for o velhinho que se mexe, filho que está junto do paciente, não apanhe o objeto do chão para o seu pai. Muito Veja como é isso chocante. Então, todo mundo vai pensar que eu sou malvada, né? Porque eu deixei de fazer a gentileza de oferecer ao idoso. Então, como o professor esteve falando comigo aqui no intervalo, nas coxias antes, então existem as atividades da vida diária, então essa avaliação é feita. Então, toda a funcionalidade que esse idoso tiver, ela deve ser preservada. Então, se eu assumir uma ação que o idoso é capaz de realizar, eu retirei uma ação de um grupamento muscular que será atrofiado. E a articulação, quando a gente chama no vulgar para facilitar a população. Dele se sentir capaz, porque quando começa a se fazer as coisas para ele, ele vai perdendo a funcionalidade, ele vai perdendo a capacidade. E psicologicamente passa a pesar. E quando também, ele solicita os músculos para levantar de uma cadeira, por exemplo, que ele não tem mais força, aí ele entra a depressão, aí começa a se sentir inútil, incapaz. Exatamente. Certíssima colocação. Muito cuidado, né, com essa coisa de se sentir incapaz. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos falando sobre terceira idade ativa. E a partir deste momento vamos saber juntos o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do Estadão. Empreender na terceira idade é uma opção? Os dados do IBGE mostram que a população brasileira está envelhecendo. Aumentará a proporção dos que têm 40 anos ou mais e diminuirá os que têm até 29 anos. E o lado empreendedor também pode aflorar nessa fase da vida. Segundo a consultora do Sebrae de São Paulo, Cláudia Aparecida de Azevedo, as características que mais têm destaque nos empreendedores mais maduros são a tolerância ao risco e a autonomia. A experiência adquirida ao longo dos anos conta bastante quando o assunto é gerenciar o próprio negócio. Pessoas mais velhas, desempregadas ou que estão aposentadas podem ver no empreendedorismo uma forma de se manter ativo e aumentar a inclusão social. A consultora também destaca algumas dificuldades que podem ser encontradas por empreendedores nessa faixa etária, como a discriminação pela idade e em novas atividades, dificuldades para refazer redes de contato. Agora a gente volta ao estúdio, voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações, importantíssimas essas informações. Professor Jonas, a gente viu, né, que o empreendedorismo pode sim fazer parte da vida do idoso, né? Ele pode sim continuar ativo, pode continuar, né, nessa inclusão, nesse processo de inclusão social e pode aumentar a renda também, né? Muito bem-vindo esse aumento na renda, né, professor? Com certeza. Principalmente quando você é professor. A atividade é um outro fator que ajuda, sem sombra de dúvida, o idoso na sua qualidade de vida mental, quando ele tem uma ocupação. Uma das coisas que conversávamos aqui, que sofre, que prejudica bastante o idoso, quando ele se sente inútil. Quando ele é colocado numa cadeira de balanço, coisas dos nossos avós para trás, trabalhou muito, lutou muito e agora vai fazer crochê, a vovó ou o vovô vai fazer palavra cruzada quando tem nível para isso, ou inertes numa cadeira. E isso traz uma depressão muito grande e toda a questão muscular, articular, a vida do movimento, ela morre. Essa
esse isolamento, né, é muito prejudicial, vai gerar, sim, com o passar do tempo, essa depressão, né? Esse isolamento pode gerar a depressão e é interessante que a família participe desse processo, né, de dar condições também, oferecer condições a esse idoso que tanto já contribuiu, né, e ele precisa, sim, ter autonomia, né, participar, interagir socialmente, vai fazer muito bem para o corpo e para a mente. Sim. O envelhecimento ocorre, mas o prazer da vida, a satisfação, a alegria, ela continua existindo. E quando um idoso fica confinado num quarto, num ambiente qualquer, e não mais sai, e as pessoas também esquecem, olha, não vai dar vovô para você ir porque é muito cansativo. O idoso precisa sair, ele precisa ter o prazer. E aí nada melhor do que formar grupos de idosos para que o orientador, o acompanhante, o geriatra, o professor, quem estiver acompanhando esse idoso, possa levá-los para propiciar o prazer do visual, degustativa, etc, etc. Vida. Concorda, doutora? Concordo. E a diminuição do preconceito. Então, esse isolamento social, e veja, eu associo, às vezes, o preconceito com com isolamento social, porque eu tive a visão de, por exemplo, quando o idoso não tem mais aquela capacidade motora fina de segurar os talheres bem, ou de se alimentar sem que um pedaço do alimento não caia na boca, ou que ele ache, ele perca a noção do controle da etiqueta e cuspa um pouquinho algo da boca, e que esses familiares mais jovens entendem isso e levam a comida do idoso no quarto discretamente, podendo ele ir à mesa. Aí, onde é que está o preconceito aí? Quando uma criança está começando a comer, é colocada uma cadeira alta na mesa e ele começa a comer e se suja completamente, e isso é engraçado. E por que que o idoso ele vai ser levado para um quarto para comer escondido? Eu podia achar que ele deixou cair, entendeu? Depois rir, eita, que a mão tá ruim, vamos fazer exercício. Estimulá-lo, né? E brincar com a situação. Né? E ajudar a pessoa, oferecer a ajuda sem fingir que não aconteceu. Porque não é bom fazer negação de tudo que houve. O bom é justificar e receber isso com mais leveza. Isso, na realidade, que ela coloca agora, passa por uma coisa chamada educação. Que é necessário que os pais hoje eduquem as crianças para o respeito do idoso amanhã, porque seus pais serão idosos e eles serão no futuro. Se não houver toda uma base dentro de uma educação, tudo fica acéfalo. E existe um método fácil, que é usado como treinamento na Alemanha bastante, a cada 6 meses em instituições quaisquer, que poderiam ser, pode ser um hotel, pode ser um hospital, pode ser uma escola. Mais adiante, entrou dentro da escola crianças a partir de 10 anos, que chama-se Instant Aging. Eu faço esse treinamento aqui também. Já fiz dentro do português, do hospital, já fiz fora também pela Associação Brasileira de Alzheimer. E o Instant Aging é um método que é repetido para que todos possam desenvolver a empatia com o idoso. E quando eu digo instant, é porque é imediato, é um envelhecimento imediato. Então, eu coloco óculos fundo de garrafa, protetores de ouvido de forma que eu ouça menos. Então, seria uma hipoacusia, eu vi um pouco dificuldade de audição, ver, às vezes, a profundidade não é igual, não está tão perfeito. E eu posso fazer esse simulado também de imobilidade, de querer colocar uma tipóia no braço e mostrar, tentar simular uma artrose incapacitante que eu não pude, levar ao supermercado, tentar pegar um objeto e se sentir que ele não ia poder pegar esse objeto. Talvez não, eu achei com certeza, né, doutora, que isso ajuda bastante, a gente se colocar no lugar do outro e entender o que é que o outro passa ali na prática. Saber a marcha. Toda certeza, a pessoa não será mais a mesma. A marcha de um parkinsoniano, daquele paciente que anda com os pezinhos juntinhos, andando para frente. Então, nós amarramos os 2 pés com atadura e peço para você, jovem, andar. Agora ande e perceba. E suba no ônibus também. Com certeza vai gerar mais paciência nas pessoas, né? Sensacional. Essa empatia ocorre imediatamente, em poucos minutos. A gente fala primeiro da fisiologia do envelhecimento de forma curta e didática, porque a gente não aprendeu na escola, e depois faz o Instant Aging. E a gente tem que se preparar, né? Porque a gente vê que a expectativa de vida cada vez mais aumenta, né? Então a gente tem que se preparar para esse envelhecimento da população,
o quanto antes, esse é um belíssimo exemplo. Só dizer ao jovem, isso será você amanhã. Ele sinta as dificuldades que o idoso tem na visualização, na acuidade auditiva, na marcha. Então, Excelente. por exemplo, um recepcionista de hotel atenderia melhor o idoso se ele tivesse passado por este treinamento. Ele ia entender que a velocidade dele é diferente da sua. Então, a gente entende que quem faz esse tipo de treinamento é amigo do idoso. Ótimas explicações, ótimos exemplos. Vamos seguir aqui, porque muita gente, quando tem dúvidas, utiliza a internet como fonte de pesquisa. Vai lá, acessa na internet, né? Como ter uma terceira idade ativa. Tem algumas verdades que ajudam e muito, né, a compreensão do assunto, mas também tem mitos que podem atrapalhar você que está em casa. E vamos conferir aqui na nossa tela as principais afirmações que encontramos na internet. Será que é mito ou é verdade? Quando ficamos mais velhos, precisamos nos exercitar menos? Mito ou verdade, professor Jonas? Que mito! A verdade é que nós precisamos nos movimentar, já comentamos isso aqui. E a imagem do vídeo, a primeira imagem mostrou bem um homem ativo com um trabalho pesado, diga-se de passagem, né, na agricultura. Então, o corpo é movimento, a vida é movimento, começamos a vida com movimento. Exercitar é o caminho, a nutrição adequada e a geriatria clínica. Vamos à próxima afirmação. Outra tela, mito ou verdade? As dores, doutora Flávia, elas são inevitáveis e principalmente ali as causadas pela artrite? Mito ou verdade? Eu não poderia dizer dores são inevitáveis, elas são evitáveis se a gente mantiver o corpo sempre bem em movimento, as articulações ativas, na situação de atrofia muscular e também de processo de artrose, isso ocorre na articulação, mas a artrite é um processo de inflamação da articulação, então não seria obrigatoriamente uma coisa que precisa acontecer. Ótima explicação. Próximo ponto, olha só o que diz essa tela. Mito ou verdade? Acima dos 60 anos devo procurar um geriatra. Mito ou verdade? Eu procuraria antes, aos 40, como foi colocado. Prevenção é o melhor remédio. Concorda, doutora Flávia? Pelo o entendimento do colega, ele poderia falar isso, a prevenção de fato é. O que diferencia, ao meu ver, a geriatria ou a medicina interna para pessoas mais jovens é que o médico da geriatria, além de vários aspectos, ele tem um bem determinante que é a avaliação da polifarmácia. Então, o paciente geriátrico às vezes tem vários remédios e o médico geriatra costuma entender bastante de farmacologia. Então, quem ficou mais velho e pôde ter no seu caminho mais doenças do que um jovem, então um jovem pode ser que tenha uma hipertensão arterial e ele toma um remédio, certo? E quando é um paciente mais idoso, aí ele tem o da hipertensão arterial, do diabetes, o de dormir, o da artrite, vai somando e às vezes foram passados por diversos especialistas, um pouco antes mesmo dele estar definitivamente considerado idoso. E aí a mistura não bate. E o médico geriatra, ele vai analisar esses remédios e ver se eles estão se transformando num terceiro produto que não está trazendo o efeito que nós desejávamos. Esse é um fato. Minha mãe tomava 10 medicações. Ela já hoje apresenta 87 anos. E quando eu parti para o geriatra, resumiu-se em 3 medicações e ela está muito bem com as 3 medicações. Exatamente o que ela... Eram vários profissionais, cada um prescrevendo dentro da sua ótica, na sua visão, para o problema que era cometido pelo idoso. 10, ficou com 3. Hoje já está com 2. Coisa boa. E ativa. Foi ótimo. Próxima tela, vamos conferir aqui o que é que diz, se é verdade ou mito. Se você não malhou quando era novo, não adianta começar na terceira idade. Mito ou verdade? Você não malhou? Não fez exercício físico, né? Na academia, quanto novo. E agora? Terceira idade, não adianta frequentar a academia. Mito ou verdade, professor? Nós temos que fazer exercício sempre, porque vida é movimento. Não é? O nosso corpo pede movimento. Na hora que nós entramos na inércia, isso contribui de forma negativa para todo o sistema, altera o metabolismo, a frequência cardíaca altera, a frequência respiratória altera, porque os músculos vão perdendo sua capacidade funcional.
Como eu disse antes aqui, eu comecei a praticar exercícios aos 5 anos de idade e ainda continuo aos 71. E estou muito bem, obrigado. Então, sempre haverá um momento e nunca é tarde. Eu conheço pessoas que nunca apreciaram ou criticavam os exercícios. Isso é cansativo. E que hoje buscam 4h30 da manhã, uma pessoa que eu conheço há 20 anos, 4h30 da manhã levanta-se e vai fazer a prática dos exercícios porque ela está se sentindo melhor. Ela está vivendo melhor na sua qualidade física, mental, intelectual. Tem que se fazer exercício. O quanto antes tem que se preocupar com a saúde, né? Não deixar a barriguinha crescer, né? Porque essa barriguinha crescer, né? Não é só estética que tem aí, né, doutora? É a questão do... Tem muitas doenças que com essa barriguinha vocês, profissionais médicos, conseguem meio que identificar só fazendo esse primeiro olhar, né, doutora? Pode ter o que por trás de uma barriguinha crescida? Pode ter síndrome metabólica, composição de diabetes, hiperlipidemia, resistência insulínica. Então, existe uma composição de hipertensão, de doenças que poderiam estar atrás disso. E sobre aquela história de correr atrás do exercício físico que não foi feito outrora, antes, eu digo que vale a pena sim, antes tarde do que nunca. E que isso é comprovado principalmente naqueles que perderam a funcionalidade por um problema agudo. Ele quebrou um fêmur, então ele perdeu uma mobilidade, ficou acamado alguns dias pós-operatório e ele foi reabilitado. Então, no contexto de reabilitação, o pior paciente, ele ganha massa muscular, sim, se fizer os exercícios repetidos em 21 dias. Existe uma conta, um cálculo, que depois disso, em quilograma-força, foi medido que até um centenário consegue aumentar sua massa muscular em 21 dias. Então, não desista. Estímulo-resposta. E mesmo o idoso sem possibilidade de deambulação, de caminhar, existe mecanismo na fisioterapia para estimular a musculatura, a fibra muscular ser trabalhada e recuperada. Sem força, nada se faz. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, quer participar aqui do nosso bate-papo, quer mandar sua dúvida, pode acessar o WhatsApp 99209-4819, 99209-4819. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre terceira idade ativa e é importante a gente falar sobre o tema porque a população brasileira está em trajetória de envelhecimento e até 2060 o percentual de pessoas com mais de 65 anos passará dos atuais 9,2% para 25,5%, ou seja, em cada 4 brasileiros será idoso. É o que aponta, né, a projeção divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E segundo essa mesma pesquisa, a fatia de pessoas com mais de 65 anos alcançará 15% da população já em 2034, ultrapassando a barreira de 20% em 2046. E vamos seguir falando mais sobre esse aumento da expectativa de vida do brasileiro. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre esses números. Estamos preparados, né, para esse envelhecimento? Como é que vocês avaliam? Primeiro, a geriatra. Nossa população está preparada para essa mudança na pirâmide etária? Sim ou não? Não. Mas estamos preocupados. Eu quis responder sinteticamente, que era sim ou não. Sim, estamos preocupados. O não ainda seria o comportamento psicológico 1, que é da negação, de dizer que isso não está acontecendo, então eu deixo para mais adiante. Então, quando eu sofro uma interferência do meio do caminho, que seria uma doença aguda, aí o paciente se vê, ou o familiar vê o pai ou a mãe como idoso ou doente, o que não seria idoso doente. E aí começa a procurar mecanismos para se adaptar imediatamente. E essa cálculo que você mostrou para bem adiante, e esse envelhecimento demográfico, eu teria que dizer que existe um estudo muito bom que saiu recentemente na Universidade de Tríade de Psicologia sobre prevenção antecipada, que é um nome bem
como assim, uma Parece redundância. até redundante, né, É doutora? redundante, eu pensei que escreveram Prevenção errado, antecipada. mas ele citou vários assuntos interessantes e um dele era o assunto econômico, que nós, jovens, e que já começamos a trabalhar e temos um certo dinheiro, pensamos em fazer uma reforma em nossas casas. E o motivo de pensar essa reforma é para que ela fique mais bonita, mais confortável, mais bela, faz parte do seu sucesso financeiro. E a economia entendeu que essa pessoa jovem deveria ter separado um dinheiro para a reforma de fato, para a reforma do banheiro, quando ele ficar velho, porque a queda vai fica maior dentro desse ambiente se o piso não for adequado. Então, dentro dessa reforma, separe um dinheiro antes no seu programa financeiro para ao longo de sua vida, porque você vai envelhecer de fato, para não ter que correr atrás de um dinheiro para fazer reforma, já estando comprando vários remédios, com dificuldades. Então, foi a prevenção antecipada, que não seria o da queda imediata, que é exercício físico, olhar a calçada, olhar a tecnologia assistiva. Esse foi um aspecto econômico. De onde saiu essa brilhante ideia? Eu não sei de onde saiu. Foram 3 psicólogos a conversar, dizendo os itens. Mas é não estudo... brasileiros? Não, são alemães. Eita. Da Universidade de Trier, Alemanha. Aí onde Isso quer dizer alguma coisa, professor? Quer dizer muita coisa. Na atualidade, nós vemos os acessos totalmente bloqueados nas calçadas, por exemplo, no estacionamento, a rampa para cadeirantes, as calçadas que os idosos caminham são verdadeiras armadilhas. O respeito ao idoso, tudo isso vai contribuir para um caos na questão da geriatria, na questão do idoso, da idade madura, do que queiramos adjetivar, porque não há uma educação, essa educação tem que acontecer em todos os setores da vida da sociedade, porque isso é um planejamento no lar, fora do lar. O que é que nós temos? O idoso nem sequer é respeitado, um idoso está em pé, o jovem não dá o local para ele sentar. Os idosos são discriminados dentro de suas casas, pelos seus netos e filhos. Realmente a ideia é sensacional. Por isso eu fiz a pergunta. Não poderia. Lamentavelmente, os futuros idosos políticos, eles não pensaram nisso, mas eles têm cacife. Mas não pensaram na sociedade, na comunidade. Infelizmente não, né? Mas assim, a projeção é para 2060. Será que daqui para lá muita coisa não muda aqui no nosso país? Vamos ser um pouquinho otimista? Muda, vamos ser otimistas. Vai mudar o idoso buscando muito mais o médico, o geriatra, o exercício físico para a sua qualidade de vida pessoal. Mas no contexto não vejo essa possibilidade. Vai mudar porque nós temos o pensamento transformador, nós, os cientistas, que estamos aqui tentando e estudando, e com palavras simples conseguir explicar quais são as necessidades, o que esperamos, para termos uma vida melhor. Então, isso vale a pena através da comunicação. Vamos fazer uma convenção com o Ministério da Saúde para ver se a gente consegue mudanças. Vamos, é bom para todos. É um desafio, não é não? É. Sim. Saúde é bom para todos. Sim. Ok, vamos trazer mais dicas, vamos aumentar, né, a abrangência aqui do nosso bate-papo. Todo mundo que está em casa quer viver bem, quer viver mais, quer viver com qualidade. E a gente separou aqui algumas dicas para que o idoso ele viva melhor. Vocês nos ajudem com mais dicas. Estamos tendo aqui orientações importantíssimas e bem claras com os convidados de hoje. A gente agradece, né, mais uma vez a participação tanto do professor como da doutora Flávia, né, que estão nos ajudando e muito. Temos muitos elogios aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai ler um por um. Você que está em casa nos acompanhando também pode participar. 992094819. Manda sua mensagem. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Dicas. A partir de agora, mais dicas para você viver melhor. As damas primeiro. Começa, doutora. Atividades diferentes. Então, uma coisa que, claro, a gente falou da parte da educação do corpo, né, dos exercícios físicos, como isso é importante. E aí eu falo da tecnologia também. Sim. Então, faz parte do isolamento ou da depressão quando o idoso ele não quer aprender novas coisas. Faz, não, já estou velho para isso, eu não quero mais. Então, o desconhecido dá trabalho, você sai da zona do conforto, mas isso é excelente para o cérebro, excelente para a pessoa na totalidade. Então,
Um neto poderia apresentar um telefone celular para a pessoa. Eu não estou falando do abuso dele, que vamos destruir a coluna cervical. Sim. Não estou falando disso, para depois não estimular o que destrói. Mas, então, apresentar uma tecnologia que uma pessoa mais velha pode falar com seu amigo da escola em outro lugar, que tem coisas na internet desse tipo, traz uma felicidade imediata reencontrar um amigo que você achou que jamais ia reencontrar. E esse jovem sabe decorado como fazer isso. Então, ele pode gastar um tempo com o seu avô e mostrar. E eu, médica, já tive a chance de paciente internada triste, percebi que estava triste e que minha visita não tinha muito o que entregar. Eu disse, olha, a senhora está tomando antibiótico, a senhora não faz trabalho em tal canto? Ela, faço sim. Conhece, olha, vamos falar aqui, celular, aperte e grave um áudio no WhatsApp. E ela gravou um áudio e recebeu a resposta durante a visita médica da amiga. Foi possibilitado esse encontro durante a visita médica. Aí existe também uma acessibilidade da profissional médica, né? Ela ficou feliz. E a doutora Flávia estava Foi melhor momento. do que o comprimido da felicidade. Próxima tela, vamos ver a próxima dica para você que está em casa nos acompanhando. Olha só o que diz essa tela agora. Abuso de frutas, verduras e legumes, eles ajudam a combater o processo de desgaste das células que faz envelhecer. Abuse entre aspas, né, doutor? Sim. Porque a fruta tem a Abuso entre frutose. aspas. Se você tiver o diabetes, pode ser prejudicial esse abuso. Boa correção. Muito pertinente. Muito boa. De fato. Então, mas usar uma fruta por dia com moderação. Essas fibras são importantes para o funcionamento do intestino, né? São ricos em vitaminas não sintéticas, vitaminas naturais. Então, tudo que for natural é mais fácil para a célula do seu corpo aceitar do que um elemento desconhecido. O corpo é inteligente, ele percebe se é sintético e se não é. Isso causa um estresse. E posso ter alterações também de pressão, de frequência cardíaca, porque é uma figura, é um elemento diferente. Então vamos evitar os Ele industrializados. deve procurar a nutricionista, aquilo que nós falamos no início. Trabalhar com idoso é multidisciplinaridade. Você precisa dos profissionais. Está envelhecendo, o que é bom para ele nesse momento? Ah, mas eu comia muito, eu usava muito açúcar, mas agora vai diminuir ou não vai usar. E substitui-se por outros elementos. Sim. A nutricionista entra muito bem aí nesse, para tirar o abuso das frutas e verduras e dar a dose certa. Sim, a doutora Luiziana consegue resolver isso sempre, ela vem muito aqui. Isso. E em relação às vitaminas, eu tento sempre trocar, assim, ter em forma de alimentos, e explicar também que às vezes um filho ou uma filha quer que a mãe tome um complemento vitamínico do pronto, porque ela se sente entregando à mãe um carinho a mais. Ela foi na farmácia, ela comprou e ela entregou. E quando o médico diz, não, mas é melhor você não tomar esse item, fica um pouco chateado. Aí eu tenho que explicar e digo, olha, eu vou pedir para que uma nutricionista lhe explique perfeitamente de onde essas vitaminas podem vir. Exato. Vamos a mais uma dica, né? Mais uma dica rica, né? Com a ajuda dos convidados. Olha só o que diz essa próxima tela. É importante que você mantenha o cérebro ativo com atividades que force a mente a pensar. E quais atividades que podem forçar a mente a pensar? Palavra cruzada pode ser uma dessas atividades que a gente pode destacar? Quais outras atividades? A palavra cruzada, no meu ver, ela limita porque algumas pessoas não têm uma formação, um nível, um vocabulário bom e dificultaria muito. Mas tem jogos mais simples, jogos de mesa, que com cores, né? Que pode facilitar muito o idoso na questão do seu campo visual, na questão da sua percepção motriz e da formação daquilo que ele vai querer atingir, é uma formação de uma palavra. E existem outros estímulos visuais também, né? Tem estímulo, vários. A gente pensa sempre nos órgãos dos sentidos, eu quero exercitar a mente, então a porta de comunicação direta com o sistema nervoso central, visão, audição, olfação, gustação e tato. Parte sensitiva seria fundamental. O sexto sentido, ele pegar também. numa peça para colocar um encaixe, a sensibilidade, isso desenvolve para evitar justamente que o garfo caia da mão, o alimento caia. Tem muita gente participando aqui no WhatsApp, vamos começar a repassar aqui as perguntas, são várias dúvidas sobre o assunto, muita gente querendo participar. A primeira pergunta é do Tiago França, ele que mora no Cabo de Santo Agostinho. Tiago diz o seguinte, sabe-se que os médicos geriatras são poucos aqui no estado de Pernambuco. Diante disso, né, quais os hospitais públicos que podem oferecer esse tipo de serviço?
Bem, doutora Flávia? Tem conhecimento de alguns eu hospitais? tenho alguns hospitais públicos que eu sei que tem. O Oswaldo Cruz tem. O IMIP, que ele é privado, né? Metade público, metade de a população que paga, que não é só o governo. Deixa eu ver mais. O Hospital das Clínicas tem também. Tem residência médica também. Não público. Tem o OC, que é o Oswaldo Cruz, tem residência médica. Bem, e agora não estou lembrando de outros, mas que me fixaram bastante, que eu recebo residentes, né, da residência médica que rodam, passam um tempo comigo lá no Hospital Português, que também tem residência médica, e eu posso me encontrar com todos esses jovens médicos. Um abraço para vocês. Temos aqui mais participações. Agora a Ana Clara está interagindo. Ela fala que hoje está totalmente inativa, pois tem polineuropatia em 4 estágios, além de artrose, fibromialgia, o que tirou, né, o estímulo de viver. Além de ser hipertensa, né, em potencial, ela diz que está vivendo uma vida sedentária, só na cama. O que a gente poderia falar para a Ana Clara? Eu diria, dentro da prática do exercício e da mobilidade, o trabalho na hidroterapia seria de grande relevância para ela, um profissional experiente, porque na água vai possibilitar que ela execute e comece a realizar movimentos que a própria pressão hidrostática, a pressão da água no corpo, vai estimular a musculatura dela. E com a ajuda do profissional, evidentemente, ela vai começar a despertar novos movimentos, melhorar a ação muscular e articular dela, com certeza. Temos aqui mais participações. A Sueli do Timbi. Querendo fazer aquela pergunta, né? Sueli do Timbi. Querem complementar alguma coisa? Eu sei que às vezes eu prescrevo a hidroterapia e existe uma certa resistência de pacientes, mas esse exercício é excelente, inclusive para quem não quer sentir dor de articulação porque não tem peso, e é com relação ao item questão incontinência. E se a pessoa tiver incontinência? Essas piscinas de idosos, eu não vou entrar. E aí, eu já sabia disso, mas eu perguntei ao professor, só para ele, já que trabalha com a área, dizer, essas piscinas, a quantidade de cloro garante que ela, mesmo que tenha uma quantidade X de urina, que ela esteja limpa? Será, professor? A experiência, nós tivemos clínica, né, tínhamos uma piscina onde era analisada semanalmente o teor da água, e como se tratava de uma piscina terapêutica, havia uma dosagem pré-estabelecida com um teor de cloro, um residual de cloro mais ativo para quando acontecia o caso de um paciente urinar num volume muito grande de água, era diluído e não trazia consequências. Isso foi visto, inclusive, pelo órgão regulador, né? Que, lamentavelmente, as piscinas de clube aberta, onde recebe uma população, não se pode garantir muita coisa com volume, mas numa piscina de hidroterapia trabalha-se com um número bem reduzido. O volume, a piscina pode ter 15 metros, 20 metros, é um volume de água muito grande, e o teor de cloro constante, mais a circulação daquele volume de água, não há risco. Pelo menos nunca tivemos nenhuma história que viesse contrário. É o benefício. É o benefício. É o mais importante. E o resultado para o paciente é sensacional. Dúvida respondida. Vamos aqui à próxima pergunta. A Sueli, que mora no Timbi, ela diz o seguinte, ela está gostando bastante dos convidados e das explicações, a gente agradece a Sueli, e ela pergunta, ela diz que quando jovem ela fez muita academia, participou de muitos exercícios em academia, mas agora ela tem 54 anos e parou as atividades. Com esse parar, ela começou a sentir várias dores e também ela fala que achava que não adiantava mais retornar às atividades, mas ouviu a explicação aqui do professor Jonas e vai voltar o quanto antes. É bom que ela volte, né, professor? Fico feliz com isso. 50 anos, 54 anos, está jovem. 54 anos, está jovem. Ela deve começar, primeiro, antes de começar qualquer trabalho físico, pela idade, pela história que ela já apresenta, as queixas, deve procurar um médico, fazer exames laboratoriais, verificar a questão cardíaca dela, vascular e respiratória, e partir para com um bom profissional que ela vai reduzir aí, na metade dos anos dela, vai ficar aí com uns 25, massa muscular tranquila, forte, saudável. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia e vamos direto aprender a preparar um suco Fonte da Juventude. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma receita de um suco que é ideal para você que quer prevenir os sinais da idade, relaxar ou até mesmo eliminar aquelas gordurinhas indesejadas. Este suco é conhecido como Fonte da Juventude, então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, você vai precisar de meio abacaxi, um maracujá, meia cenoura, folhas de hortelã e água. Esta receita é bem simples de fazer. Nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater. Então eu vou começar colocando o abacaxi. Aqui eu tenho a polpa do maracujá. A cenoura já cortadinha. Folhinhas de hortelã, que é a gosto. E para finalizar, nós vamos colocar a água até cobrir. Aqui tem mais ou menos 600 ml. Próximo passo é bater. E para finalizar, a gente vai coar. Esta é uma ótima dica para você começar o seu dia bem saudável. Esta foi a nossa receita de hoje. Uma delícia! Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Até a próxima, Luciana Luna. Gostamos bastante dessa dica aqui no quadro Receita do Dia. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, vamos disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, e lá você vai encontrar o vídeo com essa receita completinha. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado, e a gente segue para falar mais de coisa boa. A partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Pegue papel e caneta para anotar as vagas e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às vagas de emprego disponíveis para hoje. Olha só, 4 vagas para vendedor de serviços, 4 oportunidades, exigência, que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 954. 4 vagas para vendedor de serviços. Vamos a mais vagas de emprego. Agora tem 2 vagas para tecnólogo em mecatrônica industrial. Tecnólogo em mecatrônica industrial, modalidade estágio. 2 vagas, superior incompleto, ensino superior incompleto, 6 meses de experiência, R$ 1.000 é o salário. São 2 vagas para tecnólogo em mecatrônica industrial na função estágio. Próxima oportunidade, 4 vagas para serralheiro, 4 vagas, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.493 é o salário. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Eleição do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte.
E a gente segue aqui para responder mais perguntas. Tem muita gente interagindo, muita gente ligando e a gente vai ver de quem é a primeira pergunta que chegou através do telefone. A Luzinete Gomes, da Imbiribeira, tem 68 anos. Luzinete pergunta o seguinte: estou com constipação intestinal há 6 meses e quando acordo sinto uma certa dormência nos pés e também nas mãos. Qual a orientação em relação a isso? Estou com dificuldades para ser atendida no SUS, no Sistema Único de Saúde. O que é que a gente poderia falar para a dona Luzinete, de 68 anos? O médico vai ter que ir, porque constipação intestinal há 6 meses, então não é o perfil dela da vida toda, então há pessoas que têm constipação crônica, que era o seu jeito de ser. E aqueles que surgiu, que apareceu nos últimos 6 meses, é uma novidade, então compõe uma série de exames para identificar isso, e não apenas o que de fato é dicas de saúde como alimentação, fibras e água, não seria isso, seria ter que descobrir qual seria a patologia que poderia estar por trás disso. Movimentar o corpo, né, fazer uma atividade física, poderia ajudar a minimizar isso? Principalmente na água. Agora, evidentemente, o primeiro momento ela deve procurar o profissional médico para detectar o que está causando o problema da constipação. E uma atividade seria muito bom. E um suco, como foi apresentado. Foi bem apresentado. Um suco de abacaxi é digestivo. Sim. A gente precisa saber se há uma obstrução intestinal, se tem algum processo que cresça dentro do lumen do intestino, e seria bom. E considerando que ela não fosse doente, fosse só dica alimentar e exercício, o terceiro item que eu poderia sugerir seria a drenagem linfática. Ótimas explicações. Próximo ponto, vamos conferir aqui na nossa tela de quem é a próxima dúvida. Jair Galvão, do Jordão Alto. O Jair tem 47 anos, quer saber qual o exercício físico mais completo para o idoso. Tem um mais completo, professor Jonas? Todo exercício para o idoso, dependendo da condição desse idoso, ele é completo. O idoso, só em partir para fazer a atividade ou exercício, a atividade da vida diária, de ir ao banheiro, de tomar banho sozinho, de caminhar, de dar um passeio na praça, de apanhar um objeto que cai, isso é um exercício para o idoso. É evidentemente que o exercício direcionado, através do estado ou apresentação clínica dele, o exercício deverá ser direcionado para a necessidade dele. Nunca tentar fazer aquilo que ele não tem condições, visto pelo olhar clínico, não é? Mas todo exercício é de bom alvitre para ele. Ok, vamos seguir agora com participações através do nosso WhatsApp, 99209-4819. Você pode ainda acessar, deixar sua pergunta. E você que já deixou a pergunta, preste atenção que ela vai ser respondida a partir deste momento. A pergunta agora é da Betânia, que mora em Camaragibe. Betânia pergunta o seguinte: se uma idosa, que tem uma dor no quadril puxando até a panturrilha, mesmo assim, ela pode fazer fisioterapia ou exercícios como academia, acompanhada de um profissional, é bom para essa idosa? Primeiro, verificar a questão clínica, o que causa essa dor, do quadril até a panturrilha, ela falou, não é? Sim. E verificar o quadro, se ela não tem uma hérnia, uma protusão discal, uma compressão, um desgaste na vértebra, em qualquer das vértebras inferiores. E, evidentemente, procurar fazer a reabilitação desse quadro álgico e depois ela pode fazer um trabalho de hidroterapia na água. Deve. Agora procurar um médico primeiro para detectar o problema. Próxima pergunta, a próxima participação é do Marcos, ele que mora em Nova Descoberta. Marcos diz o seguinte, que tem 49 anos, mas desde 2011 ele vem se preparando, para a velhice. Com a ajuda da esposa, os dois consomem muitos produtos naturais, como biomassa de banana verde, castanhas, sal do Himalaia, ovo cozido. Ele passa aqui uma receita da alimentação saudável. Também eles fazem exercícios físicos, participa também de reuniões em família, Ele faz isso e tem notado, uma diferença no dia a dia. Que bom, que aos 49 anos, mas bem antes disso, o Marcos e a esposa estão se preocupando com a boa idade, com a velhice. Foi perfeito. Então, eu só posso parabenizar e pedir que ele passe adiante a sua experiência. Visão futurista, muito bem, muito bem. Tem outra participação, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte:
A partir dos 60 anos, a pessoa ainda cria massa muscular, professor? Sim, a célula recebe estímulo, ela responde. Em qualquer idade. Eu tomei medicação para pressão arterial quase 40 anos e depois que eu resolvi perder 26 quilos e voltar ao exercício físico, que eu sempre tive uma atividade física muito intensa, depois faculdade a gente muda o ritmo. Tudo voltou ao normal e a massa aumentou. É possível, sim. Estimulou a fibra, resposta. Só se a fibra estiver lesionada. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas queria saber o seguinte: quando o idoso está acamado, quais os cuidados para reduzir o incômodo e prevenir também o surgimento de uma trombose, por exemplo? Então, o acamado, né? A primeira coisa é fazer exercícios de forma passiva. Então, geralmente é o fisioterapeuta que está presente. E aí vão lhe perguntar se o foco era reabilitativo ou paliativo. Então, por que eu vou fazer num idoso que está acamado o exercício? Então, justamente, é uma terapia de conforto e paliativa para evitar contraturas, que é quando, por exemplo, a mobilidade de uma perna, ela não estica mais, a perna é dobrada, o braço é dobrado, as mãos são fechadas. Isso poderia ser evitado através de mesmo com exercícios passivos. E os edemas que podem surgir no paciente acamado, que ficam atrás do corpo, de acordo com a lei da gravidade, em cima não tem edema, mas atrás fica, chama-se edema posterior, também propicia o surgimento de úlceras de pressão junto com o componente pressão, que seria o corpo na mesma posição. O profissional de saúde deveria orientar o familiar e o cuidador para fazer a mudança, que a gente chama mudança de decúbito, girar a posição no leito a cada 2 horas no paciente com a síndrome de imobilidade. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: eu ouvi falar, né, que um dia na vida todos teremos os momentos de esquecimento e que isso pode levar ao Alzheimer. É verdade, doutora? Todos nós teremos Alzheimer nós teremos em algum momento da nossa vida? Nós teremos momentos de esquecimento. Não, a gente não vai ter Alzheimer necessariamente. Não. Isso aí são um grupamento de fatores que poderiam desencadear. São teorias que tentam dizer por que você vai desenvolver Alzheimer. No programa de hoje, que é falando da idade ativa, então eu poderia dizer que o exercício físico melhora a oxigenação cerebral, não é? Isso aí é um exercício aeróbico. E eu também fazendo exercícios direcionados que seriam cognitivos, essa mistura poderia lhe ajudar sim, assim como a atividade intelectual, aquele que teve uma escolaridade maior não terá tanto prejuízo ou teria menos. E o fato do usar ou desusar, e eles usam no inglês use it or lose it. Ou use, ou você vai perder. E você pode perder função cognitiva, como você pode perder a capacidade de movimento do corpo por desuso. Então, deixa apanhar o objeto do chão. Ok. Vamos ver de quem é a próxima participação. Temos outra pergunta, a gente vai conferir agora de quem é a próxima dúvida. Maria Francisca de Camaragibe tem 70 anos, ela diz que tem osteoporose e bico de papagaio. Ela sente muita dor. Posso começar a fazer uma caminhada, por exemplo? Ela fala que o marido tem 75 anos e ainda trabalha. Pede para ele deixar o trabalho, pois acha que já trabalhou demais. E ela quer saber se está certa fazendo esse pedido, né? Para o marido de 75 anos deixar o trabalho. E ela quer saber também se pode fazer atividade física, mesmo tendo osteoporose e bico de papagaio. A caminhada auxiliaria, evidentemente, na massa óssea, mas como ela tem um quadro álgico, evidentemente ela deveria ser observada pelo médico para comprovar a causa e começar um trabalho aquático na água. Ela pode fazer os exercícios na água e desde que o profissional tenha conhecimento do problema dela. E isso vai ajudá-la a desenvolver mais a massa muscular e depois pode fazer uma mudança para a caminhada, que é bastante saudável e contribui muito para a recuperação da massa óssea dela. Em relação a esse pedido que ela está fazendo ao marido, né, 75 anos, continua trabalhando, ela quer que ele pare um pouquinho. Ela diz pare um pouquinho? Ou pare, não, ela fala que pare. Ela quer que ele pare. Um pouquinho foi por minha conta, mas ela quer que ele pare de trabalhar. O risco de depressão aumenta. Se ele parar. Não se desligue. Não se desligue. Se ele 75 anos ainda está trabalhando, porque isso dá prazer. O trabalho é prazer. A gente faz tudo melhor quando a gente tem prazer no que a gente faz. E faz com consciência.
a gente desenvolve mais, a gente se sente feliz. No início falamos aqui de felicidade. Felicidade você constrói, ela não vem. Você constrói a cada momento a sua felicidade. Depende do que você está querendo fazer. Eu posso ser feliz em ser um profissional simples, de ser um doutor ou de ser um pintor. Isso me traz felicidade. Ok. Próxima pergunta, outra participação. Alberto, se chama Alberto, de Nova Descoberta. Ele fala que está acompanhando o programa, gostando bastante das explicações. Ele queria saber se é bom fazer exercícios sem antes passar no médico, sem acompanhamento médico. É interessante fazer? Não. No meu ponto de vista, evidentemente o profissional está habilitado a fazer uma avaliação, a fazer uma anamnese, ou seja, um questionário com o cliente e verificar se há queixas e que seja necessário conduzi-lo a um médico. Mas, no meu ponto de vista, primeiro ele deve passar no médico para fazer exames de praxe, verificar a história clínica dele e ser encaminhado ao profissional de educação física para que ele conduza, programe os exercícios e faça com que ele atinja seus objetivos. O profissional médico vai solicitar exames sobre taxa de colesterol, várias outras taxas. Não é diretamente a taxa do colesterol o mais importante, mas se eu identificar que ele era um idoso que não fazia exercício físico, principalmente isso, na anamnese, e ele resolveu que vai começar, ele terá que mostrar os exames cardiológicos, de fato, porque eu trabalho e nós devemos trabalhar com a estatística. E a primeira causa de morte ainda são as causas cardiovasculares. Então, eu tenho que mostrar quais são os meus fatores de risco, um teste de esforço, uma esteira, uma ergospirometria. Então, o cardiologista, ele está indicado nesse momento, dá um pulinho. Próxima pergunta, Ana Lúcia, do Alto do Pascoal. Ela diz que tem 47 anos e ela fala que está apresentando uma certa dormência nas mãos. Isso é constante e essa dormência começa nas mãos e segue até os cotovelos. Dói muito, ela fala que não é diabética. O que é que poderia ser isso? Circulação. A idade dela? Ela tem 47 anos. É jovem ainda. Ela é jovem. E é uma mão só, as duas? Ela falou nas mãos, eu acho que são as duas, né? Mas pode ser uma cervicalgia qualquer. A sensação de retorno que ela sente das mãos para o cotovelo, mas vem de cima. Ela deve procurar um neurologista, um ortopedista. Então, não negligencie, né? Vá o quanto antes procurar. Porque o leque para essa queixa, disestesia, então a neurologia é um capítulo, é uma parte da medicina muito grande. Então, só de neuropatias, ela não é diabética, mas não só tem neuropatia diabética, há várias. Existe também aquelas de sensibilidade da mão, que é a síndrome do túnel do carpo, que seria um nervo mediano, alguma coisa dessa forma comprometida, e que é um leque grande, eu teria que ver isso de fato. Deixa eu pedir licença mais uma vez, vou pedir licença aos convidados, porque no começo do programa a gente fez uma pergunta, chamou você para participar, para responder a seguinte pergunta. Você está se preparando para ter uma terceira idade ativa? Olha só, das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 42% responderam que sim, que estão se preparando para ter uma terceira idade ativa. 58% responderam que não, ou que ainda não, né? Porque tivemos aqui muitas explicações, muitas dicas para você colocar em prática o quanto antes para ter sim uma terceira idade ativa, e é possível ter uma terceira idade ativa sim. Temos aqui um belíssimo exemplo, né, professor? Reta final do programa, vamos seguir aqui para agradecer aos nossos convidados, professor Jonas Coriolano, profissional de educação física, ele também é gerontólogo. Muito obrigado pela participação. Considerações finais. E represento a Faculdade Boa Viagem e o Conselho Regional de Educação Física, com muito orgulho. Agora um último recado. Considerações finais, fique à vontade. Mexam-se, não deixe o tempo passar, não deixe ficar tão tarde. Busque enquanto é tempo. Em qualquer tempo, nós podemos viver melhor. Mais uma vez, muito obrigado, professor Jonas. Também queria agradecer a doutora Flávia Goldman. Ela é membro da Sociedade Alemã de Geriatria, é geriatra e vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. Doutora Flávia, considerações finais, mais uma vez, muito obrigado. Eu concordo com o colega e as palavras dele foram perfeitas. Eu queria só lembrar daquela parte da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, o mês do idoso, que é considerado está para chegar em setembro.
e estão convidados a participar também dos programas externos que seriam da Abras itinerante, que vai ocorrer em Caruaru em setembro. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa, é sempre um prazer recebê-los. Convidado, formos aqui estaremos. O convite já Mas está tem feito Caruaru para também. o próximo Tem encontro. Caruaru. É Vamos isso a que Caruaru. dizer. Agradecemos a você também pelo seu carinho e por sua audiência. E não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço, um feliz Dia dos Avós. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá!